Obrigado, Senhor, por essa casa maravilhosa que nos acolhe. E vocês, nossos amigos do coração, irmãos nossos, por Jesus e por Deus. A oportunidade de estar aqui, gente, para mim é maravilhosa. Espero que para vocês, que o meu falar seja bom, né? Porque todos que têm vindo aqui, muito boa a palavra. Vou fazer a prece do Pai Nosso, a que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pedimos pela paz mundial, pela harmonia das religiões, por todos os lares da terra, pelo Brasil, maravilhoso coração do mundo e pátria do Evangelho. Terra querida e amada, que os países em conflitos entrem em entendimento, se conversem, porque a palavra é maravilhosa, o diálogo, se acertem e a paz volte a reinar na sua totalidade na nossa terra querida e amada. Aqui nascemos, somos todos irmãos. Abençoa, Senhor, como sempre já foi abençoado todo o universo, as muitas moradas do nosso Pai, o universo e o coração de cada um de nós. Obrigada, Senhor, seja feita sempre a sua vontade. A nossa lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É 45, é conversar. Quem é que não gosta de conversar, gente? A gente está sempre conversando, dialogando, isso é maravilhoso. Nós precisamos ver se a nossa palavra é boa, se melhora, se incentiva, não é? Então, Emmanuel, aqui pegando o capítulo aqui, Efésios 4:29, de Paulo: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha que bonito. Simplificado e falou tudo. Que a gente só fale o bem e que a nossa palavra vai fazer o melhor para o outro, não é? Que nós temos sempre que, na nossa conversa, passarmos por um filtro aquilo que a gente vai falar. Porque aquilo que a gente fala, através do nosso pensamento, vem do coração. Então, nós vamos falar aquilo que nós sentimos. Por isso que temos que falar coisas boas. Que o meu falar seja sim, sim e não, não, verdadeiro. Se a pessoa me perguntar alguma coisa que eu achar que é bom, vamos incentivar. Se a gente achar que lá não está muito certo, se a gente tiver conhecimento para acertar aquilo, ou se não procurar outra pessoa que sabe mais, né? Vamos fazer isso. Então, para a gente falar para a pessoa se está certo, se está errado, nós temos que ter conhecimento e passar pelos crivos, né? Do pensamento, do coração, os crivos da razão. Isso é muito importante. Então, esse filtro deve ser muito exigente. Então, nós aqui tirando de Emmanuel, né? E também do Arthur Valadares, que graças a Deus o Léo passa para a gente. Aqueles que vêm aqui falar já sabem disso. Então, lógico que a gente lê o livro, mas graças a Deus a gente tem esse moço que nos explica. Então, esse filtro deve ser muito exigente. E quando a gente falar, que a nossa palavra seja melhor que o nosso silêncio. O silêncio é maravilhoso. Quando alguém nos fala alguma coisa e a gente não aceita muito, faça silêncio, não critique. Ele está naquele patamar ainda. Talvez com a nossa amizade, o nosso modo de ser, a pessoa pode entender melhor e caminhar melhor.
Mas o silêncio, muitas vezes, é muito melhor do que a palavra. O silêncio é uma bênção de Deus. O cara falou, se achou que não está bom, fica quieto. Se ele perguntar, e o que você acha? Aí a gente vai dar alguma opinião. Calma, tranquila e em paz. Que o nosso falar seja calmo, sem gritarias, sem querer persuadir os outros. Você fala. E aí a questão é dele, se vai ou se não vai, não é? Então esse provérbio aqui é indiano, que fala que a nossa palavra seja melhor do que o nosso silêncio. Agora, a nossa palavra tem que passar pelos 3 crivos, que segundo Sócrates, né? Se é bom aquilo que a gente fala, se é útil e se é verdadeiro. Se não passar nenhum desses, fica quieto. Silencie. Às vezes, a gente tem muita amizade, conversa com muita gente, às vezes vem um, fala uma coisa aqui, outra coisa ali, e às vezes até de um amigo da gente. Fica quieto. Não leve adiante. É bom? Não é porque falou do outro. Não é? Se é útil, não é porque está falando do outro. E se é verdadeiro, a gente nem sabe. Então deixa. Se você vê esse amigo, se você puder achar que realmente o que ele falou está mais ou menos ali, vai lá e conversa. Normalmente, em paz, mostrando outro caminho para a pessoa. Isso a gente pode fazer. Não falar, ó, o que você fez, o que você fala está tudo errado. De jeito nenhum. Olha, mas eu tenho visto pelas leituras lá no Centro Espírita, na Casa Espírita, eu estou vendo que é assim, assim, assim. Então a gente passa. Não importa se ele é protestante, se ele é católico, o que for. Ele vai ver que é uma boa palavra. E a gente tem que ser assim, amigo de verdade. Não deixar o outro naquela situação que não é boa, que talvez não seja boa. Então, passando nesses 3 crivos, nós vamos levar a edificação para o nosso irmão, né? A palavra boa, sincera, leal, porque somos beneficiados por graças divinas e levamos ao outro, por meio do verbo, a palavra melhorada que vai edificar o crescimento da outra pessoa. E com isso a gente se melhora também. Eu costumo falar, tem uma reunião terça-feira, 3 da tarde, e uma 8 da manhã na quarta. Nós não somos santos e não vamos virar, precisa muito tempo ainda. Mas estamos na melhora, nós estamos nos disciplinando. Então nós vamos aprendendo. Cada um que vem aqui falar, né? Todos, a gente aprende, a gente se melhora. Então nós estamos à busca da nossa melhora. E com a nossa palavra, passando para o outro, a boa palavra, né? Com bons sentimentos, que já passou pelo crivo, né? Da verdade, da utilidade, né? Dos 3 crivos lá. Então, a gente vai dar uma palavra boa para o nosso amigo. Que a minha vida seja igual à minha palavra. Tem um ditado que fala: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. De jeito nenhum. Que a nossa vida seja aquilo que nós falamos. Então, olha só, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não pode, gente. A nossa palavra seja realmente aquilo que somos. Como já falamos, não somos santos, não vamos virar, mas estamos à procura da disciplina e da melhora. Bom, então aqui nós vamos ver. O gosto, seguindo aqui o Emmanuel, o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Isso é muito importante. O gosto de conversar retamente é certo, sem se desviar, não é? A gente ouve aqui, ouve ali, o que é bom a gente acrescenta, e o que não é, a gente isola, não é? Então, caracterizam as relações de legítimo amor fraterno, porque as nossas conversas é um amor fraterno, é uma amizade, não é? Então, nós vamos ver que quanto mais fraternal é a conversa, mais amor, mais amizade, mais amiga nós vamos ser ao conversar.
certo? Evitando a maledicência, a calúnia, a depreciação, né? Fofocas, isso daí é assim, né? Tem pessoa que fala, você gosta de fofoca? Então já, não gosto. É verdade? É útil? Vai fazer bem? Não, então deixa para lá. Então, e vamos deixar a nossa palavra simples, humilde, sem orgulho, egoísmo, a depreciação do outro, isso é muito importante. Olha, temos que sempre valorizar a outra pessoa. Ah, mas ele está fazendo isso, aquilo. Ele vai melhorar, ele vai pegar o ritmo, ele vai pegar o passo e melhora. Nunca depreciar ninguém, não é? A gente tem que edificar a conversa retamente para o bem com enriquecimento. Por exemplo, André Luiz, quando nos livros, né, falava lá com Lísias, com a Dona Laura, então os diálogos maravilhosos, né, falando. Então, em Sacramento, Eurípides, então imagina nós lá ouvindo Eurípides, André Luiz, né, Kardec, imagina, mas um dia, não somos santos, não vamos virar, mas tenho certeza que na nossa escalada de evolução nós vamos chegar lá, se Deus abençoar e a gente nós abrirmos os nossos corações. A fala expressa o que está no coração. A palavra é o retrato da alma do indivíduo. Então, por isso que tudo que a gente fala, a gente tem que fazer. Porque a fala é o nosso retrato do coração. É o retrato da alma. A nossa conversa, a nossa fala, é o retrato da alma. E por isso mesmo, temos que prestar bem atenção naquilo que a gente fala. Né? Seguindo aqui, Emmanuel, Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando, e quantos atinge o mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Olha, a gente vê que aqui na Casa Espírita, cada vez mais, pessoas que a gente nem imaginava que estariam aqui estão. Por quê? Fulano é assim, está falando isso aqui. Alguém convida, vem e gosta, sempre aumentando. Não importa se a pessoa vai lá na igreja católica, ouve o padre, boa palavra, ouça. Vai lá no protestante, ouve boa palavra, isso é muito importante. Todo aquele que sobe numa tribuna ou que fala, vai falar boas palavras. Agora, quanto assim, depois que morrer, isso depois nós vamos ver. Se o católico fala assim, o protestante assim, e o espírita do jeito que nós aceitamos, isso é depois. Por enquanto, a fala tem que ser boa, honesta, responsável, edificando o outro, para que o outro fique bem, feliz, não é? Melhore. E a pessoa que fala também estuda, né? Estuda, passa aqui no caderno, dá uma melhoradinha também, né? Ninguém é santo, não vai virar, mas estamos a caminho. Então, Jesus legou o Evangelho ao mundo, e isso, muito importante. As almas que estão melhoradas se compreendem e se amam. Por isso que muitas vezes nós vamos ganhando cada vez mais amigos, mais pessoas, porque está assim, na mesma faixa de comunicação, a palavra amiga, a responsabilidade da vida, não é? Então, nessas conversas, por exemplo, dos amigos, então é como se fosse trocas de tesouros. Ele tem lá o seu tesouro, né, a sua urna, seu escrínio, então ele troca nas palavras o tesouro deste aqui com aquele lá, aquele outro amigo com este aqui. Então são trocados tesouros. Boas palavras são tesouros, orientações. Então, são trocadas essas palavras puras, sinceras, legítimas, e é um alimento para a alma, Nas palavras de Jesus, a amizade é compartilhada. Então, os seus discípulos, apóstolos, eram irmãos, ele tratava como irmãos, não é? Pois ele falava
aos discípulos que tudo o que recebi do meu Pai estou passando a vocês. Então, é a beleza divina do Evangelho que ele passou para os discípulos. Jesus só falou, só exemplificou, não escreveu nada. Depois, os apóstolos, os discípulos que conviveram com ele, que foram fazendo, foram escrevendo. Então, tem lá o João, o Tiago, né? Tudo eles lá escrevendo o que ele falou. Olha só a força do verbo de Jesus. Ah, que maravilha! Porque ecoou naquela época e até nós aqui, né? Mais de 2000 anos, 2024, né? Que a gente conta a partir dele. Imagina, maravilhoso, né? O tempo antes dele e depois dele. Que homem importante e que fala maravilhosa dele. Então, daquela época, vindo até nós. Palavras maravilhosas, exemplificadas por ele. Então, nós vamos ver aqui que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina e desdobra a civilização, organiza famílias e povos. A palavra, o diálogo, precisa falar mesmo, né? Não só a palavra, mas como todos os nossos sentidos. Temos que procurar ver coisas boas, né? Boas leituras, não é? Vamos ver um filme bom, boas leituras. Vamos ouvir boas palavras, né? Audição. Vamos falar, né? O verbo, coisas boas. Antes não falava nem no olfato, mas hoje vamos sentir perfumes, né? Porque o que está acontecendo? Pessoas que estão sentindo no olfato coisas negativas. Então, o nosso olfato é muito importante também. Vamos ver coisas boas, ler, assistir. Vamos ouvir palavras boas, vamos falar coisas boas e vamos sentir os perfumes das flores, né? Chega a amiga aí, que perfume gostoso, né? E coisas erradas, nunca. Vamos nos melhorar sempre. E os nossos sentidos que são as portas para o mundo, para nós. Então, a força criadora do verbo nada mais é que o pensamento corporificado. O pensamento precede as palavras e as ações. Tudo se cria no pensamento. Se eu tiver um pensamento, será que é bom, será que não é? Sabe como que eu faço? Eu falo aqui sempre, terça-feira. Põe minha filha no lugar, põe meu neto no lugar. Se eu for fazer alguma coisa, eu acho que não é bom, eu vou, né? Eu posso ir. Mas e a minha filha? E o meu neto? E a minha mãe e meu pai? Pelo amor de Deus, se eles veem isso daí, nossa senhora. Então, você saber se é bom realmente, põe alguém que você ame para aquilo que você vai fazer. Então, as nossas ações, muito importante, a nossa ação precede do nosso pensamento, do nosso coração, né? E a nossa palavra e nossa atitude. Então, isso é muito importante. Então, o pensamento tem as suas raízes no sentimento. As palavras antecedem movimentos nobres, não é? A palavra antecede movimentos e ações nobres. Como, por exemplo, a palavra da mãe amorosa embalando o filho, né? Cantando, e a criança vai lembrar sempre, né? A palavra do professor educando, do pai quando os filhos já estão maiorzinhos, orientando, do filósofo mostrando, né, as coisas da vida, né? E do político bem intencionado. Vamos falar, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos aqui o nosso caminhar e aquilo que a gente tem que fazer, através da nossa palavra, através da nossa conduta. E que políticos sejam abençoados para que façam sempre o bem. Todos abençoados, todos nós. Então, nós vamos ver o médico que cura, né? Por exemplo, tinha um médico aqui, Bitinha, todos bons. A gente ia lá com problema, ele falava de um jeito que a gente até sarava, saía de lá bom, porque a palavra dele era incisiva.
Não, mas isso aí vai passar, você está bem. Toma essa vitamininha aqui que você já melhora. E era assim mesmo. A palavra do médico que cura, dando incentivo para a gente. Agora, até falar uma coisa assim. Então, tem um posto de saúde, né? Aquela história, né? O médico manda entrar, o que você tem? E aí, Jesus veio à Terra. Eu acho que todos vocês já sabem isso. Jesus veio à Terra. Jesus veio à Terra e falou, quero ver como que está isso aqui. E parou num posto de saúde, num SUS, numa UPA, não sei, num lugar assim. E aí, falou assim para o médico cansado que estava lá, irmão, pode ir que eu cuido aqui agora. Então veio um lá de cadeira de roda, tudo, né? O outro empurrando, né? E aí, Jesus falou assim, levanta-te e ande. Não era isso? Ordem, levanta-te e ande. O cara levantou, gente, que estava com as pernas tudo atrofiadas, levantou, pegou a cadeirinha dele e saiu. Aí o outro falou assim lá fora, e aí, como que é o novo médico? Igual os outros, não põe nem a mão. Sarou, está andando, e falou isso aí, né? Aqui nem os outros, não põe nem a mão. Não percebeu que ele saiu andando, que ele ficou curado. Então, Jesus era incisivo, levanta-te e ande. Levantou, andou e não viu nada de diferente. Não põe nem a mão, está que nem os outros. Mas os outros são bons também. Todos fazem o juramento e cumprem com a sua obrigação. Todos abençoados. Então, nós vamos ver que a palavra antecede a ação, estimulando as melhores das civilizações, organizando as famílias e os países. Jesus legou o evangelho ao mundo conversando, e quantos atinge mais elevado plano de manifestação, prezam a palavra amorosa e esclarecedora. Jesus maravilhoso, incisivo, bom, amigo, não é? Então, lá na Casa da Sopa tem um quadro lá com Jesus. Então eu falo assim, Deus é luz, Deus é luz. Se você quiser pensar em Deus, pensa no sol, que é a criação dele, criação de Jesus. Você consegue ficar meia hora olhando o sol, 5 minutos? Não consegue. Imagina a luz da criação dele é forte. Imagina, não é? Deus é luz. E Jesus, nosso irmão querido e amado, que como ele veio aqui, nós temos a figura de Jesus. Amoroso, bonito. Moço bonito, hein, gente? Moço bonito. Tem gente que fala que eu acho todo mundo bonito. Eu acho mesmo, deu um sorriso para mim, já está bonito. Mas não está certo? E Jesus muito lindo, muito lindo. Então Jesus, através da sua palavra, levou a todos a convivência do amor, levando ao mundo a sua palavra exemplificada. Ele exemplificou, não escreveu nada, deu a palavra e exemplificou. Isso para aqueles que queriam ouvir, como nós que estamos aqui, não é? Hoje, vocês estão comigo, né? Fazer o quê, né? Fui escalada, estou aqui. Mas cada domingo tem um. E toda segunda tem, toda quinta tem, né? Todo dia tem alguém falando alguma coisa boa. Aquele que não sabe falar assim, como muitos outros, pega e lê e explica. E já está muito bom. Então, Jesus exemplificou. Para aqueles que queriam ouvir, teve aqueles que não queriam, como até hoje. Olha, todos nós somos criados simples e ignorantes. Para a evolução, para a melhora, para a disciplina, para o crescimento, para a luz. Todos nós. Deus é Pai e não abandona nenhum de seus filhos. Deus é Pai e não abandona nenhum de seus filhos. E mandou o seu Filho maravilhoso, Jesus, que veio de um plano muito mais elevado que nós. Eu achava que ele tivesse feito uma escalada aqui. Não fez. Ele já veio pronto, de um plano muito superior, não é? Por isso que ele passou tudo, aguentou tudo, né? E ainda deu graças e perdoou. Olha que homem maravilhoso, né? Então, aqueles que estavam preparados, que quiseram ouvir, ouviram. Então, Jesus compartilhou com os discípulos o evangelho do Pai,
Por isso, ele tratava todos como irmãos. E as pessoas que estavam presas, ficaram presas aos diálogos fraternos e bons, como os que conversaram, por exemplo, com Kardec. Porque Jesus veio na época dele, nós temos, através das Escrituras, a palavra dele. Mas depois vieram os benfeitores, como Kardec, Eurípides, André Luiz nos seus livros, que o André Luiz foi um médico do Rio de Janeiro, vocês todos sabem, Passou lá, ficou um tempo lá no umbral, mas aí quando ele percebeu, que lembrou de Deus, e aí a mãe dele fazendo as orações, ele conseguiu sair. Mas então, André Luiz, muito bom dialogador, muito bom instrutor, e os seus livros estão aí para todos nós, Que maravilha conversar, com Kardec, com Eurípides. O próprio Kardec, em conversa com os seus contemporâneos, levava a palavra de Jesus. Todos nós vamos conseguir a nossa melhora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Olha, então a gente tem amizade, conversa, de repente a conversa do amigo ali não dá. Mas a gente tem que ser esperto. Será que eu estou me desviando? Ou será que o amigo não está assim falando que é bom? Certo? Então a gente precisa saber disso. Precisa usar que nem um termômetro, para ver se eu estou melhorando e a conversa do amigo não me interessa, ou se eu estou para trás, fiquei aqui na matéria densa e não acompanho o amigo. Então a gente tem que perceber bem isso. Muitas vezes eu não me interesso para a conversa dele, mas eu é que não estou bem. A conversa dele é boa. Aí a gente tem que prestar bastante atenção nisso daí. A gente vai avaliar se a gente está caindo na apreciação ou se o amigo que não está muito feliz naquilo que ele fala, Aí nós vamos ver a exemplo de Paulo de Tarso. Paulo era um perseguidor dos cristãos, todos nós sabemos. Mas um dia, lá na porta de Damasco, lá na cidade perto, ele teve a visão, de Jesus. Paulo, por que me persegues? Olha só, por que me persegue? E ele naquela luz, aquela coisa, ficou cego. Por que me persegues? Aí andou mais um pouco, levaram ele no Ananias, que tinha aceitado Cristo, e deu um jeito, ajudou, e aí ele aceitou Jesus, mudou. Quando ele voltou para conversar com os amigos dele, aquilo lá não interessava, porque ele já estava no outro sentimento. Então é isso aí. Ele, Paulo, já não aceitava a conversa dos amigos, dos guardas lá, dos defensores lá de Roma, de Galiléia, não sei das quantas. Ele já não aceitava mais, porque ele mudou, ele melhorou. Assim nós temos que perceber. Se somos nós que estamos mudando, o seu amigo lá, no caso do Paulo, os amigos ainda estavam naquilo, Mas é uma maravilha. Então, a gente vai ver que se o outro avançou muito e não se sintoniza com a gente, ou se a gente parou, Então, todavia, além dos que continuando com Emmanuel, todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. Então, a gente tem que ver bem isso. Há pessoas que procuram melhorar a sua palavra, através das leituras, das convivências. Nós estamos sempre no aprendizado,
Mas existem aqueles que não ligam muito para a palavra dele. Olha, por exemplo, que no nosso falar não tenha uma palavra obscena, um xingamento, porque às vezes a pessoa fala pá, e fala um xingamento. Nós temos que tirar isso da gente. Eu sei que aqui ninguém faz nada disso. Nós temos que aprender que a nossa palavra seja sempre boa, honesta, edificante, não é? Que a gente possa nos melhorar sempre e levar o que melhora. Que tanto os nossos sentidos, 5 sentidos, todos têm que estar bem, né? Então existem pessoas que procuram melhorar a sua palavra e outros não. Apreciando a baixaria, né, as fofocas. A palavra é tão santa que aqueles que a respeitam veem a diferença dos que a insultam. Isso é importante. Às vezes a gente vê um diálogo que não está bom, para a gente saber se a gente está no ponto melhorado. Seria um termômetro para nós. Então você está vendo que aquilo não é bom, que ótimo, então eu já estou me melhorando, né? Já estou me melhorando. Então, aquele que procura falar aquilo que não eleva, está prejudicando ele e as outras pessoas. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do Espírito, que a insulta, desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. A pessoa mesmo que não tem bons sentimentos, boa palavra, bons sentimentos, ela se coloca, procura os iguais. E a gente tem que procurar se melhorar sempre, já que nós estamos numa casa dessa, uma casa de orações, né? A doutrina espírita maravilhosa que nos esclarece hoje e para depois. Isso é maravilhoso. Então, a morte não é mais o fim do mundo, de jeito nenhum. A morte é uma continuidade da vida. A verdadeira vida é a espiritual. Aqui nós estamos só de passagem. Então, aquelas pessoas que procuram assim, palavras torpes, coisas negativas, elas vão assim, ficar no baixo lugar, até aprender. Não vamos desprezar. Se procurar a gente, se a gente acha que pode dar uma palavra amiga e boa, vamos atendê-lo. Mas tem aquele ditado, diga-me com quem andas que eu direi quem és. Isso é importante. Você dá a palavra e tudo e cada um segue o seu caminho, certo? Conversar é possibilidade sublime. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente fala, a gente está está plantando. E um dia nós vamos colher aquele plantio bom, amoroso, fraterno, né? Nossa, você viu fulano, que melhorado que está, então está procurando a sua melhora. Então, conversar é uma possibilidade sublime, como todos os nossos sentidos abençoados. Não relaxes, pois, esta concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. É isso mesmo, pela nossa conversação seremos conhecidos. Sócrates falava, fale para que eu te veja. Fale para que eu te veja, porque da palavra vem do coração e dos sentimentos, do pensamento. Então ele falava isso, e que o nosso falar seja igual à nossa conduta, né? O nosso modo de ser, de estar. Não adianta ser bonzinho aqui, sai lá fora e fazendo tudo errado, né? Olha, então, vamos ver aqui, que saibamos refletir como temos utilizado o nosso verbo, a nossa palavra, para que ela seja sempre proveitosa, a nossa fala. E que ela passe mesmo pelos crivos da bondade, da utilidade e da verdade. E isso é muito importante. Que o meu falar seja sim, sim, não, não. Pois seremos sempre conhecidos pela nossa palavra. Olha, essa piada assim foi a Valderez que contou. Imagina que foi a Valderez, não conta piada, não é? Brincando, viu, Valderez?
Preciso falar da mestra. Pois seremos sempre conhecidos pela nossa palavra, que sejamos luz nesses tempos de trevas pela nossa palavra. Sejamos luz nesse tempo de trevas pela nossa palavra. Eu procurando assim em WhatsApp, eu quero fazer um fechamento diferente. Olha, gente, o que eu encontrei aqui. Não sei se vocês vão gostar. Ó, se você pudesse, se eu, não vou falar você, se eu pudesse comer as minhas palavras, a minha alma seria nutrida ou envenenada? Olha só, gente, que eu encontrei. Se você, vou falar, se você, se nós, sei lá, se eu, Marinês, pudesse comer as minhas palavras, a minha alma seria nutrida ou envenenada? Pesado esse negócio, hein? Mas a nossa palavra é boa. A gente está procurando nessa casa maravilhosa, sempre o bem, a responsabilidade. E conversar é a possibilidade sublime. Graças a Deus que nós temos o dom da fala, da visão. Tu usa o óculos aqui, mas a visão, né? Os ouvidos, o nosso caminhar, graças a Deus. Somos todos filhos de Deus. Ele ajuda todos nós. E Jesus, seguremos a mão de Jesus e chegaremos até o Pai. Demora um pouco, mas vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe. E hoje é isso aí, né?